vamos ver aqui o debate da imprensa esportiva sobre essa vitória do Flamengo de ontem por 2-0 aí, também já projetando esse confronto contra a equipe do Vasco, esse clássico que nós teremos pela frente aí no próximo domingo às 4 horas da tarde, jogaço, Maracanã lotado. Então vamos assistir, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, valeu galera, e assiste até o final que o vídeo tá bem legal, bem bacana, pra gente acompanhar esse debate aí, né, sobre o Tite, estreia do Tite, esse jogo aí contra o Vasco, né, todo mundo já ansioso pra essa partida contra o Vasco, expectativa a milhão, né, gente, afundar-lhe o Vasco de vez na zona do rebaixamento e, né, o Flamengo ali se isolar, digamos assim, na fase de grupos da Libertadores, segunda colocação, terceira colocação, enfim, vamos ver aí que tá bem bacana, tá, pessoal? Vambora. Agora, olha só, atenção, hein? Mais equilibrado, então a gente tem esse recorte dos jogos do Flamengo depois das paralisações em data FIFA. Então, vocês lembram, Sampaoli, logo depois de uma data FIFA, perdeu por 4-0 para o Red Bull Bragantino. Depois o Flamengo perdeu por 3-0 também em outra data FIFA para o Atlético Paranaense. E depois dessa paralisação, agora já com o novo treinador, o Flamengo não só venceu, mas a gente está vendo ali ó, as grandes chances criadas e as chances do adversário, como mudou e mudou bastante. Então já vou perguntar para os nossos comentaristas se eles já enxergam o trabalho do novo treinador. Antes, o Pedro Henrique Torre e também a Duda Gonçalves aqui com a gente, começando pelo lado rubro-negro, lado vitorioso, e o Flamengo comemorando a estreia do Adenor. Pedro, bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia a todos os amigos aí do Sport Center. Chegou a era Adenor, né? A era Adenor, enfim, chegou ao Flamengo agora de forma oficial, com jogo, com tudo, com direito a uma vitória também. Uma boa vitória de 2-0 fora de casa, o Flamengo se aproveitando também da derrota de outros concorrentes ali diretos pelo G4, o Grêmio e o Palmeiras. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória e foi um time de fato mais equilibrado. Acho que a torcida rubro-negra comemorou mais isso, foi uma vitória sem tantos sustos, um time mais equilibrado de fato dentro de campo, com boas notícias, né? Então o Tite fez ajustes ali durante a partida mesmo, depois de um sofrimentozinho inicial, como ele disse ali na coletiva de imprensa, mas foi um Flamengo um pouco mais seguro, rendendo um pouco mais, trazendo um pouco mais de estabilidade para esse momento. Uma característica desse início da era Tite é justamente a questão do ambiente, um ambiente mais tranquilo, melhor, e precisava, claro, dessa vitória para consolidar mais esse momento que o Tite, essa mudança de ambiente. Tem muitos jogos ainda, consolidar trabalho é outra história, mas consolidar mais a questão do ambiente. O Flamengo conseguiu, fez esses 2-0 com Arrascaeta e Gabigol no banco de reservas, é um ponto muito importante também. Então o Flamengo conseguiu um ótimo resultado com o Tite fora de casa. Então sai mais fortalecido para enfrentar o Vasco nesse fim de semana e continuar essa caminhada aí. Restavam 12, agora são 11 jogos. O Flamengo vai perseguir jogo a jogo aí as vitórias. Como o Tite disse lá atrás, título brasileiro é apenas um sonho, questão matemática. A questão mesmo é o G4, garantir essa vaga para a Libertadores em 2024 de forma direta. E aí deu um bom passo ontem vencendo o Cruzeiro no Mineirão. As estreias do Tite desde 2010. Então são 4 jogos, 4 vitórias. E aí a gente tem a média de gols marcados também. Nenhum gol sofrido, olha, isso chama atenção. Na verdade, o que mais chama a minha atenção desses dados todos é o fato dele só ter estreado 4 vezes de 2010 pra cá, né? Claro, não tem nada mais que me chama a atenção. Tem técnico que estreia 4 vezes num ano. 47 vezes. Não, num ano já tem 4 estreias. Mas o Tite é um cara de trabalhos longos, né? 4 estreias em 10 anos. Em 10 não, né? Seleção, Corinthians e Flamengo. São só 4 estreias em 10 anos. Isso é impressionante. Nada mais me chama atenção. Nada. Mas ontem já deu para ver o Flamengo do Tite em campo? Não, muito cedo. Eu acho que tem alguns pontos que vêm, assim, antes do Tite. Vamos apresentar o Tite vai chegar aqui. Ele não vai chegar aqui como um cara desconhecido. Ele vai chegar com toda a história dele. E os jogadores respeitam a história dele. Antes dele entrar em campo e dar um treino, quem é que vai entrar em campo e vai dar o treino? Então eu acho que
a gente buscar ver em campo movimentações, obsessão pela posse da bola. Isso tinha também o time do Sampaoli. Eu acho que teve um time melhor organizado sem a bola, sem correr tanto risco. Mas o Cruzeiro, no início da partida, forçou o jogo pelo lado esquerdo de ataque, direito de defesa, e chegou a algumas situações mais complicadas. Então, não é isso, chegou alguém que vai colocar ordem na casa e que é respeitado pelos outros. Para mim, esse é o ponto que chega antes do Tite. Sim, e essa questão que a gente viu naquela primeira tela ali no começo do programa, de chances criadas e grandes chances sofridas. Porque o Tite, a todo momento na entrevista coletiva, falava muito em equilíbrio. Sim. E acho que isso a gente já conseguiu enxergar ontem. Eu acho que o começo de jogo ali, muito pelo impacto do Cruzeiro, muito pela necessidade do Cruzeiro de desempenhar dentro de casa também. São só 6 gols marcados em casa no Campeonato Brasileiro, é muito pouco, né? O que o Cruzeiro faz jogando diante da sua torcida. 3 minutos de jogo, o Thiago Maia já estava com cartão amarelo, né? Então, assim, deu para perceber que o ajuste ele veio em sequência, com o Cruzeiro não conseguindo ser efetivo nas chances que conseguiu criar. Mas eu acho que o entendimento dentro de campo e como os jogadores se procuraram fala muito também sobre o impacto Tite, né? De conversa, de mobilização. Claro que tem todo o período de treinamento, mas a confiança que os jogadores encontraram neles mesmos ali, né? Muito próximos. Eu acho que isso foi marcante também. E a maneira como ele também mexeu no time ainda no primeiro tempo com os jogadores que estavam em campo, porque isso aconteceu também, Breler. Sim. Enxergar o que estava acontecendo ali. Sim, até... Acho que com o Gerson, principalmente. O Gerson, principalmente... O Gerson e Everton, né? Que trocaram e o Gerson passa a fazer um papel até mais equilibrado em campo, dosando um pouco as subidas para o Flamengo parar de sofrer, principalmente com as subidas do Cruzeiro pelo lado esquerdo. Eu gostei também da movimentação do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas mais solto no jogo, mais confiante, voltando a ser o Ayrton Lucas do começo da temporada, fazendo a diferença. Até na movimentação do primeiro gol, ele já tem o cacuete de tentar ir para o fundo, mas ele percebe que já tem um jogador aberto, que ele vai, apoia pelo meio, faz uma infiltração por dentro, chega dentro da área para receber a rebatida, algo que o Sampaoli trabalhava muito, mas o Ayrton Lucas não conseguiu assimilar. Então, com o Tite, com mais confiança, com mais liberdade, o Ayrton Lucas pode fazer esse tipo de jogada, como a gente está vendo. Entrar na área, ter espaço para atacar. Então, já foi algo que já vinha sendo ajustado pelo Mário Jorge e agora o Tite pode aprimorar. E o Ayrton Lucas é só um dos exemplos de jogadores que o Tite pode melhorar com pequenos ajustes, mas ontem ainda não dá para dizer que é o Flamengo do Tite. Ainda tem muito trabalho. Mais um resgate de confiança, né? E o Flamengo finalizou só 9 vezes. Sim. Então é um Flamengo que ainda pode muito mais. Pode criar mais situações de gol, pode ser mais contundente, mas ainda assim cumpriu a missão que era dar estabilidade, que era conseguir uma vitória. Então nesse aspecto começa bem sim o Tite. A gente destacou aqui rapidamente, né, a mudança de posicionamento do Everton Ribeiro. Eu achei que ele foi importantíssimo no lance do gol. Porque assim, várias vezes a gente já viu ali alguém receber de costas pro lance, meio de lado pro lance, segurar a bola, iniciar a jogada de novo, tudo. Ele dá um toque de primeira que mostra que o Matheus Pereira teve o vacilo de pego o Bruno aberto, diminui o espaço do Ayrton Lucas. Então, na fração de segundo em que ele está decidindo o que fazer, a bola já passou. E aí o Bruno entra, faz o cruzamento e o Ayrton Lucas tem muita tranquilidade, né? Muita qualidade técnica para fazer o gol. Mas eu acho que são essas coisas, né? De joguinhos que vão ficar mais visíveis daqui a algum tempo, né? Facilitador. Um dos caras, e aí foi um cara que cresceu com dos poucos, né? Que cresceram ali com o Sampaoli, foi o Pulgar. E o Tite já começa também aproveitando esse jogador, né? Mais uma vez, né? Foi, Mari. Uma partidaça, assim, muito seguro, muito tranquilo, desarme pra frente, assim, contribui demais com a mecânica do time, protege a zaga, que não tava com o Léo, por exemplo, estava com o Davi ontem, jogando com o Fabrício, é um jogador muito importante. O Ayrton Lucas, Pedro Henrique, era um cara que no começo da temporada, como o Breler e a Mari falaram, aparecia bem, mesmo ainda naquele time do Vitor Pereira, mas depois o Sampaoli não gostava do lateral, né, tão ofensivo ali pelo lado esquerdo. Agora talvez seja um aí resgatado pelo Tite, Pedro?
Bruno, ele caiu no meio daquela desorganização ali, daquele caos do Sampaoli, né? Na verdade, o Sampaoli preferia o Ayrton Lucas quase como o famoso lateral construtor, como alguns chamam ali. Ele ficava um pouquinho mais preso à defesa, talvez tendo que iniciar jogadas e tudo mais, sem ter tanto corredor para atacar. Não é a característica do Ayrton Lucas, isso é muito, muito mais o Felipe Luiz, né? Tanto que uma partida excelente que o Flamengo fez sob o comando do Sampaoli foi contra o Grêmio lá no Sul, e foi o Felipe Luiz que desempenhou essa função, até porque ele prendia ali o lado esquerdo e soltava demais o Wesley pela direita. Então, tentando talvez o Tite equilibrar essa linha defensiva aí, para, enfim, revezar um pouco quem sobe, o lateral direito, o lateral esquerdo, isso talvez facilite mais essa questão do Ayrton Lucas, ele possa brilhar como ontem brilhou, conseguiu ter bons momentos ofensivos ali, que é a principal característica desse jogador. Então o Tite vai aos poucos tentando observar. Uma coisa é você ter, né, Bruno, amigos, a ideia de como o jogador pode desempenhar a função, e outra coisa é você ver em prática. Acho que isso aconteceu bastante no primeiro tempo, e até o Tite dando, não diria mão à palmatória, mas assim, entendendo que era preciso, no momento ali, trocar o Gerson com o Everton Ribeiro, porque não estava funcionando, não precisava insistir, é o melhor para o time mesmo, e até o Pulgar, como vocês destacaram aí, com o Sampaoli, jogava muito como primeiro volante, ele muito na frente da defesa. Ontem saiu demais, se movimentou mais como um segundo volante ali, então mostrou outra característica. Então são facetas novas, interessantes, pouca coisa, mas que a gente já pôde observar no primeiro momento do Tite. Assim foi então a vitória rubro-negra 2-0 em cima do Cruzeiro. A gente começa então com o Pedro Henrique Torres, está de volta aqui no Sport Center para a gente falar sobre o Flamengo, então com a boa estreia do Tite e já com um clássico também no próximo domingo que promete, hein, Pedro? Olha, Flamengo e Vasco. Exatamente, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez um abraço para você, todos os amigos aí do Sport Center. Uma boa vitória, o Flamengo deu esse pontapé inicial na era Tite aí como desejava, né? Um 2-0. Teve um primeiro tempo ali, talvez uns 25, 30 minutos, um pouquinho mais de ajustes, um sofrimento, uma boa defesa do Rossi, mas aí o Tite conseguiu fazer os ajustes ainda com os jogadores que tinha em campo ali, posicionamento, e aí fez esse 2-0 rapidamente, em 5 minutos, no finalzinho da primeira etapa, e controlou mais o segundo tempo, contou até assim com um certo nervosismo também do Cruzeiro, e aí teve uma boa estreia, era o que o Flamengo precisava para dar aquela acalmada, né, de fato no ambiente. Já tinha dado esse passo com a chegada do Tite, mas tem que ter uma vitória, enfim, respirar depois desses dias de trabalho na data FIFA. Então foi o que o Flamengo de fato conseguiu, agora vai se preparar para esse clássico aí contra o Vasco no fim de semana, no domingo. Não vai ter o Thiago Maia, recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora, e o Davi Luiz muito provavelmente também não vai jogar essa partida. Teve uma entorse no tornozelo direito ontem, um lance até parecia bobo, meio simples assim, que ele caiu de mau jeito, mas saiu com sentindo muitas dores. Vão ser feitos exames hoje, e aí à tarde, na reapresentação agora no Ninho do Urubu, o Flamengo vai divulgar o que de fato aconteceu com o atleta. Léo Pereira, por outro lado, pode voltar depois de suspensão. Então, algumas modificações do Tite para esse primeiro confronto no Maracanã, como técnico do Flamengo, foi campeão pela seleção brasileira lá, Copa América e tudo mais, mas agora de fato ele pode estrear pelo Flamengo logo num clássico, um jogo muito importante. O Flamengo vive toda essa expectativa aí, como vocês já trataram do caso. Bruno Henrique, essa expectativa da renovação também. O Flamengo não vai igualar do Palmeiras, confia mais na renovação. Pode até esticar, considera esses 3 anos para dar para o Bruno Henrique, tem essa possibilidade agora. E na próxima semana deve se sentar com os representantes de Everton Ribeiro para dar também o passo para a renovação do meia, que foi titular ontem com o Tite. É o seguinte, vamos lá. O Flamengo ontem fez uma boa partida, na minha concepção. Não considero que seja o Flamengo do Tite já, mas a gente pôde ver algumas movimentações, alguns movimentos do Tite durante o jogo, que já dá para ver e notar que vai ter diferença em relação ao trabalho do antigo treinador, no caso Sampaoli. Vou dar um exemplo. Na lateral esquerda, a gente pôde ver um Ayrton Lucas muito mais livre. É o Ayrton Lucas dos tempos de Vitor Pereira.
muito mais livre, indo muito mais ao ataque. No meio de campo, o Pulgar não jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante. E o que eu fiquei mais feliz, Fernanda Maia, foi o seguinte, o Flamengo não começou bem a partida. Tanto é que o Cruzeiro pressionou ali nos primeiros minutos. Mas o Tite, inteligente que é, bom treinador que é, ele fez mudanças táticas que melhorou o Flamengo e o Flamengo conseguiu a vitória nos minutos finais do primeiro tempo, fazendo 2 gols em cerca de 5 minutos. Assim, não esperava um espetáculo, o Flamengo não deu espetáculo, mas a gente já pôde ver e acompanhar que o Flamengo vai melhorar sim com o técnico Tite, porque de fato o Flamengo foi, como que eu posso dizer, foi melhor em campo? Foi melhor. Soube aproveitar a fragilidade do Cruzeiro? Soube aproveitar. Mas eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar. Dito isso, o torcedor rubro-negro está muito iludido aí. E quem sabe buscar o título. São 11 pontos de diferença, mas nada é impossível pro torcedor rubro-negro. Escolheu o garoto era maluco. Maluco. Não, brincadeiras à parte. Problema. Brincadeiras à parte. Eu acho que assim, te responder, já tá? pode, o torcedor do Flamengo ele pode ficar feliz, porque de fato o treinador Tite, ele já mostrou ao que veio. E a verdade é essa, o Flamengo melhorou bastante em relação ao antigo treinador. Deu espetáculo? Não deu espetáculo, mas é para o torcedor ficar confiante para o restante da temporada, já pensando em 2024. Passa no setor de enfermagem aqui do SBT. Não, título eu falei brincando, mas assim, de fato o Flamengo já melhorou bastante em relação ao Cruzeiro. Né? O corte lá tá no Twitter, feito. O povo gosta. É igual para domingo. Ele gosta, olha lá a carinha dele. O teu corte também tá feito para domingo. Não, eu acho que o torcedor está iludido. Iludido num bom sentido, não pensando em título, mas iludido numa sensação que de fato o Flamengo vai melhorar em relação ao que era o treinador anterior. O que é muito Tite, né, que o pessoal chama de retranqueiro, que eu não acho, o que eu enxergo muito no Tite é uma efetividade com uma solidez defensiva. Inclusive o Fabrício Bruno, na minha opinião, foi um dos destaques aí da partida. Esse é o estilo do Tite. É um jogo de paciência, ô Pedrosa. Tá longe de ser retranqueiro, Fernando. Já falei aqui, quem acha que o Tite é retranqueiro não assiste futebol, não assiste como o Tite treina. Muito pelo contrário. Ontem ele ainda fez mudanças táticas extremamente importantes. Ele mudou para o 4-2-3-1, uma formação que o Flamengo não vinha jogando, e ele troca o Gerson de posição, e o Gerson, na minha opinião, ele acaba sendo o destaque da partida. Ele coloca o Gerson na direita, ele centraliza o Everton Ribeiro e deixa o Bruno Henrique lá na ponta esquerda para fazer o que ele sabe de melhor. Isso faz com que o Flamengo tenha uma contenção melhor, porque usa 2 volantes, o Thiago Maia e o Pulgar. Inclusive o Pulgar participa de um dos gols roubando a bola, e aí você libera o Wesley e libera o Ayrton Lucas. O Cruzeiro começou melhor a partida nos primeiros 20 minutos, depois o Flamengo se acertou e começou a fazer as triangulações, que inclusive deram aí a chegada do gol ao Flamengo na partida com o Pedro e também no primeiro gol naquele momento ali. Então assim, eu acho que o Flamengo nessa nova era Tite se mostrou uma equipe muito mais organizada do que já era, inclusive na participação do Everton Ribeiro, do próprio Gerson, do Bruno Henrique. Então, uma tentativa de recuperação do futebol do Pedro, que eu acho que jogou melhor do que nas últimas partidas que ele vinha atuando, conseguindo fazer o pivô, conseguindo girar. E o sorriso dele, sem dúvida alguma. Mais leve, né? Vocês sentiram Isso muda completamente o astral do jogador. E uma coisa que o Venê destacou muito bem, que é novamente o Ayrton Lucas pisando na área, tendo a liberdade que a gente sabe e a potência que ele tem. Aquilo ali é a inteligência dele. Quando ele ataca a área, mesmo numa jogada feita pelo Everton Ribeiro, pelo Gerson, ele fica inteligentemente para pegar a sobra. E na velocidade dele ele consegue pegar a sobra, o gol fica grande. Então assim, foi uma partida boa do Flamengo, matou rápido o jogo no primeiro tempo e depois cozinhou. Mas eu acho que cozinhou de uma forma tranquila, de uma forma sólida, de uma forma onde conseguiu controlar a partida. E aí o resultado foi muito bem feito no Mineirão. Ô, Venê Casagrande, e o Gabigol? Como é muito difícil a gente criar uma expectativa em torno desse momento, em relação a esse momento do Tite, que vem, né, esse caminho que começa a ser trilhado, em uma partida só, mas você já consegue enxergar alguma coisa? Olha só, Fernando, eu vou ser bem sincero. Eu acho que até o Gabigol já enxergou isso. Ele já enxergou que ele será reserva com o técnico Tite, porque o próprio Tite disse isso, que ele não vê o Gabigol como um rival, entre aspas, na briga por posição com o Pedro. Ele vê o Gabigol movimentando dentro da área de maneira diferente. Ele acha que o Gabigol, por exemplo, vai brigar por vaga com o Bruno Henrique, por exemplo. Então, acho que, assim, antes de mais nada, o Gabigol precisa melhorar em muito a parte física. Porque ontem ele entrou e eu acho que o Gabigol entrou mal. Acho que, fisicamente falando, ele não está bem.
A partir do momento que ele melhorar a parte física dele, aí quem sabe ele pode brigar por uma vaga no time titular. Mas hoje eu não consigo imaginar o Gabigol sendo titular por 2 motivos. Primeiro, a fase ruim do Gabigol, fase péssima do Gabigol, fisicamente falando e taticamente também falando. E segundo, porque o próprio Tite já disse que ele não briga por uma vaga com o Pedro. Ele briga ali com uma vaga com o Bruno Henrique. Eu acho o Bruno Henrique hoje titular absoluto no time do Flamengo. Eu estou curioso também para ver o que pensa o Tite em relação ao Arrascaeta. Porque ontem o Arrascaeta ele foi reserva muito mais pela parte física. Mas será que o Tite enxerga o Arrascaeta brigando por vaga no time titular com o Everton Ribeiro? Ou ele pode ver o Everton Ribeiro e o Arrascaeta jogando junto? A gente vai ver isso contra o Vasco, que é o próximo jogo. Porque, teoricamente, o Arrascaeta vai estar mais pronto fisicamente falando. Então, eu estou curioso para ver o que o Tite pensa em relação a isso. Vene, o posicionamento do Arrascaeta, pensando no time que foi escalado ontem, é com o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro jogou centralizado. Aí você pode pensar num Everton Ribeiro jogando do lado direito e, quem sabe, no recuo do Gerson para, em determinadas partidas, ele jogar no lugar do Thiago Maia. Mas aí, como é que fica esse meio campo? Não, aí usa o Pulgar, o Gerson. Arrascaeta. Aí o Pulgar de primeiro. Eu não usaria o Gerson. O Gerson eu já mudaria, porque eu acho que o Gerson ele não consegue mais render tanto como volante. Mas aí o Pulgar de primeiro? É o Pulgar de primeiro. O Pulgar de primeiro, o Gerson. Isso eu estou dizendo numa formação pensando melhor tecnicamente, no melhor time que a gente pode dizer. Isso não quer dizer que vai ser o mais encaixado, mas vai ser o melhor time. Esse é o parecido com 19. Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro na direita, que ele faz isso muito bem. Sim. O Arrascaeta, o Bruno Ribeiro Henrique não vai e o bem Pedro mais lá na pela frente. direita. Isso é uma possibilidade. Agora, quem é o reserva do Bruno Henrique? Pelo visto é o Everton Cebolinha. É o Cebolinha. É o Cebolinha, como estava jogando ontem. O Gabigol entrou no lugar do Pedro pela circunstância da partida. De você precisar de um centroavante com a característica mais veloz, principalmente porque você estava controlando o jogo. Agora, se você for pensar no posicionamento do Everton Ribeiro ontem, é centralizado. Então, quem sabe essa disputa aí também aconteça. Porque, repito, o Gerson jogou de meia direita e jogou muito bem. Tem um ponto também que eu quero chamar a atenção, que eu acho que pouca gente prestou atenção nisso. Ontem o Davi Luiz se machucou. Inclusive, o Davi Luiz estava até fazendo um bom jogo. Infelizmente, teve um problema ali no tornozelo direito dele. E quem entrou no lugar do Davi Luiz foi o Pablo. Não foi o Rodrigo Caio. Onde eu quero chegar? Nem o Tite está enxergando o Rodrigo Caio como um jogador que possa ser utilizado de maneira imediata. Porque se ele quisesse muito usar o Rodrigo Caio está bem. Fisicamente falando, está treinando normalmente. Era só ele colocar o Rodrigo Caio, ele colocou o Pablo. Então, na concepção, pelo que eu estou vendo, ele enxerga o Pablo na frente do Rodrigo Caio. Então, de fato, assim, será que o Rodrigo Caio vai mesmo ficar para 2024? Porque muita gente levantou essa bola, com o Tite, o Rodrigo Caio vai ficar. A informação que eu tenho é que a diretoria não pretende ficar. Se o Tite pedir, de repente pode rolar um debate. Mas será que ele pediria? Eu acho que ele pode pedir, mas assim, vou ser bem sincero, é muito arriscado ele pedir e chamar essa responsabilidade para ele. Porque o Rodrigo Caio, assim, eu sou fãzaço bem fisicamente, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Inclusive estaria na Copa do Mundo, porque o Tite é apaixonado por ele. Mas vamos ser sinceros, Fernanda. Circunstâncias clínicas, né? Ele não consegue mais aguentar uma maratona de jogos, que é o futebol brasileiro atualmente. Ele vai jogar 3, 4 jogos seguidos e vai parar por 5. Então, assim, eu acho arriscado. Gente, uma boa estreia do Flamengo, né, gente? O Flamengo estreou bem, estreou vencendo, 2-0, 3 pontos pra conta. Os jogadores do Flamengo estão se representando agora no período da tarde. E a informação, pessoal, é que sabadão, 2h30 da tarde, todo mundo no CT pro jogo no domingo. Todo mundo no CT, concentração total para enfrentar a equipe do Vasco, para vencer o Vasco, somar os 3 pontos, afundar mais o Vasco lá na zona do rebaixamento e dar uma garantida, né, nessa fase de grupos da Libertadores, né? Pelo menos esse é o objetivo inicial do Flamengo. O título tá longe, né? Tá mais até pro Bragantino disputar, porque o Flamengo tá 11 pontos, o Bragantino tá 9. Apesar do Flamengo ainda enfrentar o Bragantino, que tá arrebentando, tá goleando todo mundo, ganhando todo mundo aí. Então, é um jogo importante até pro Flamengo meter 4 neles pra devolver, né? Aí tá esse imbróglio, Maracanã, o Flamengo vai jogar, não vai jogar, tem que resolver isso aí também. Mas um bom jogo do Flamengo, acho que todo mundo avaliou muito bem aí, tá? A partida do Flamengo. Mais tarde a gente volta aí, galera. Dá aquela moral, se inscreva no canal, assina o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.